Bom dia, estamos iniciando mais uma videoaula, dessa vez a aula do dia 3. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Sente-se num lugar confortável, peguem seus materiais, incluindo seu diário de bordo, que a aula já vai começar. Na aula de hoje trabalharemos com duas experiências. Primeiramente, nós temos a experiência de geografia e logo após nós teremos a experiência de matemática. Então vamos ver aqui. Na experiência de hoje, a nossa primeira experiência de geografia, tá certo? Vamos trabalhar com o tema Percorrendo Caminhos. Essa foi uma experiência desenvolvida pela professora Carolina França, certo? Do Simplifica. Então vamos lá. Vamos conhecer aqui um pouquinho a descrição da experiência de hoje, tá certo? Na experiência, o aluno ou a aluna produzirá um mapa do lugar onde mora até a escola, respeitando elementos básicos da construção cartográfica, como pontos de referência e legenda. As competências gerais da BNCC que a gente vai trabalhar hoje vai ser pensamento científico, crítico e criativo, além do repertório cultural, tá certo? Então vamos lá. Vamos fazer um mapa da realidade à sua volta? Que tal traçar um mapa da realidade que o rodeia, do caminho que vai de onde você mora até sua escola? Construindo um mapa da realidade à sua volta. Feche os olhos e se imagine saindo do lugar onde mora em direção à sua escola. Lembre-se de que não deve sair de casa, ok? Então aqui, esse vai ser um trabalho usando a imaginação, a sua memória, para lembrar o percurso que você faz, ou melhor, fazia durante o período antes da quarentena, certo? Para chegar na sua escola, tá bom? Então, é um trabalho que você vai utilizar isso aqui, ó, a sua memória. Vamos ver aqui como ele vai fazer então. Desenhe seu diário de bordo, o percurso registrando todos os detalhes, tanto os lugares que você vê pelo caminho, casas, padarias, espaços para lazer, como das ruas, se são de asfalto ou de terra. Registre também as situações que costuma encontrar, como pessoas que moram na rua, crianças trabalhando, alguma forma de violência, etc. Essa atividade de hoje, ela é uma atividade, tá certo? Que envolve dois selos, como a gente está vendo aqui, ó. Primeiramente nós temos o selo desenho, ok? Que vai ser necessário você desenhar, registrar aqui em forma de desenho, e o segundo que é o registro no diário de bordo. Esse diário de bordo foi construído na primeira aula, no primeiro dia dessa semana, tá certo? Então, quem não fez já deveria estar pronto esse diário e já deveria estar se registrando ele. Dê uma olhadinha na primeira aula que tem explicando ali como é que você deve fazer para construir esse diário de bordo. E, é claro, os elementos importantes, essenciais para que você possa fazer um bom registro, como a questão de data, entre outros elementos ali. Vamos seguir nossa aula? E os pontos cardeais? Você registrou? Os pontos cardeais são os principais pontos de referência utilizados para a localização sobre a superfície terrestre. Eles estão presentes na Rosa dos Ventos e são 4. Vamos conhecê-los? Nós temos o norte, que é o inicial, aponta para cima. Nós temos o sul inicial, S, que aponta para baixo. Temos o leste inicial, que aponta para a esquerda. E nós temos o oeste inicial, que aponta para a direita, tá bom? Aqui temos a imagenzinha. Todos os mapas, em algum lugar, sempre vai aparecer esse desenhozinho, que é a Rosa dos Ventos. Aqui, N representa norte, S vai representar o sul, o L representa o leste e o O representa o oeste, ok? Entre eles, nós vamos ter outros elementos aqui que a gente vai falar um pouquinho sobre eles também. Vamos lá. Para se localizar, você precisará observar onde o Sol nasce. Localize em seu mapa onde o Sol nasceu hoje. Lá é o leste. O Sol se põe a oeste. Agora você conseguirá fazer a Rosa dos Ventos e marcar os outros pontos cardeais. Viu como é fácil? Então aqui, ó, se no seu lugar o Sol nasceu, certo? Em uma determinada posição, aquela posição onde ele nasceu vai ser o leste.
E o local onde ele se põe, o lado contrário, será o seu oeste. Para você fazer o seu mapa de percurso, você vai utilizar essas orientações aqui para poder se guiar. Mas, professor, o que seria NE, SE, SO, NO? Tá bom? Vamos ver aqui. NE seria... O que vocês acham que seria? Bota aí nos comentários. O que seria NE? Nordeste, tá certo? Nordeste, ó. NE, Nordeste, tá certo? N de norte e o E aqui de leste, certo? Tirando o leste, Nordeste. E NO, o que seria? Noroeste, Noroeste, ó. Oeste aqui e o norte aqui. E SO, Sudoeste, certo? Sudoeste. E esse aqui, Sudeste, tá certo? Ó. Sul, e o leste, Sudeste. Então, esses são os 4 pontos, Norte, Sul, Leste e Oeste, e os pontos auxiliares. Vamos seguindo? Você fez uma legenda para o seu mapa? Após construir um mapa, é muito importante acrescentar uma legenda, tendo em vista que ela é imprescindível para a leitura e a compreensão do que está sendo representado na cartografia. A legenda, pessoal, ela vai ser aquela informaçãozinha extra que você vai usar para explicar alguns elementos que estão no seu mapa. Por exemplo, determinada construção se refere ao quê? Você vai utilizar a legenda que vai ficar fora do desenho do seu mapa para explicar o que ela é. Tá certo? Por exemplo, esse cadeadozinho, o que seria? Seria, por exemplo, uma padaria? Será que é uma padaria? Parece, né? Padaria não vende cadeado, pode ser uma loja de ferragens, tá bom? Esse daqui que tem o que parece ser um sanduíche e um suco, o que seria? Seria uma loja de material de construção? Talvez não, né? Seria provavelmente uma lanchonete, algum restaurante. Então, a legenda ela vai explicar o que é esses desenhos aqui, essas imagens aqui que você utilizou no seu mapa para representar alguma construção específica. Ele vai estar explicando aqui, ó. E esses outros aqui, esses prédios, o que seriam? Casas, por exemplo, ou escolas, tá bom? Então, lembre-se de utilizar as suas legendas aqui para explicar essas construções que você vai colocar no seu mapa. A legenda nos dá a ideia de dimensão do que está sendo representado e nos ajuda a compreender o tipo de mapa, entre outras características essenciais, para uma geolocalização perfeita. Na próxima página, apresentamos um modelo para inspirá-lo. Então, pessoal, observem com cautela antes de vocês iniciarem a construção do seu mapazinho, ok? Você vai precisar colocar nele a sua roda dos ventos, indicando ali quais são as direções, norte, sul, leste, oeste, tá bom? E a sua casa, ela tem que estar no ponto correspondente ali onde está a posição do Sol. Se a sua casa, ela fica ao leste, certo? Você tem que colocar lá direitinho, você não pode colocar no lado contrário, senão vai bagunçar ali as orientações do seu mapa, tá bom? Outra coisinha é a questão também do uso da legenda. Para você explicar essas informações, esses desenhos que estão aqui no mapa, você não tem como estar escrevendo, fazendo um texto imenso para explicar ele. Então, a legenda vai servir como uma espécie de tradução dos seus desenhos, certo? Ele vai encaminhar ali uma explicação breve sobre cada imagenzinha específica que você utilizou naquele desenho. Por exemplo, aqui nós temos vários cadeadinhos aparecendo. Eu poderia dizer que na minha legenda aqui, que esse cadeado representa várias lojas de material de construção, várias lojas de cadeados que tem ao longo da minha cidade, certo? Vamos seguindo? Para inspirar, aqui o mapa aqui agora é uma versão maior, tá bom? Nós temos o norte, aqui ó, na roda dos ventos. Nós vamos ter o sul, aqui embaixo, leste e oeste. Vamos ver mais um pouquinho detalhadamente o que são cada um desses elementos. Ó. Esse daqui, que tem em vários locais
Vamos ver o que seria na legenda, ó. Isso aqui seria a casa, tá certo? E cadê, vamos ver, esse daqui, ó, um lápis gigantesco, o que é que seria? Seria a nossa escola. A árvore, o que é que seria? Um parque. E esse cartão aqui, os correios, pela legenda aqui, ó, os correios. O cadeado, que na verdade não é um cadeado, mas sim o que parece ser uma bolsa, ó. Por isso que é importante aqui você ter as legendas para poder saber realmente o que é, porque às vezes no desenho, você estando de longe, você não consegue identificar. Mas com a legenda ali você consegue entender que aquele desenho na verdade não se referia a uma coisa que você pensava, mas sim a outra informação, que aqui no caso, isso aqui não é um cadeado e sim uma bolsa, que representa uma bolsa de compras de alguma loja, ok? Nós temos ainda o que parece ser um livrozinho aqui, que seria a biblioteca. Nós temos aqui, de fato, sanduíche e uma caixinha de suco, alguma outra bebida, que seria para a questão de comida, provavelmente restaurante ou lanchonete. O que mais? Vamos ver. Nós temos aqui, ó, o dinheiro, ok? Que seria o banco. E os outros elementos, como a questão da fazenda. A fazendazinha aqui, ó, certo? E aí nós temos aqui o nome de rua, mais uma vez nome de rua aqui, ó, um giradouro, um grande círculo aqui, que é o local onde os carros fazem o retorno e tudo mais, e as ruas que não foram colocados aqui o nome ou foram colocados em outro local, certo? Então, faça o mais detalhado possível esse mapa para deixar bem organizadinho aí como é sua trajetória, certo? Chegar da sua casa até a escola. Qual é o caminho que você está chegando ali? Vai para uma rua? Qual é o nome dessa rua? Vai passar numa avenida? Qual é o nome dessa avenida? Tentar utilizar esses elementos para deixar o mais completo, o mais fácil de entender esse mapa, ok? Então vamos seguindo. Convide um adulto e mostre para ele o mapa que você construiu. Será que você poderia dar mais detalhes? Por exemplo, onde está o sol quando você está indo para a escola? Para que lado está o norte? Como é a realidade que o rodeia? Como é a realidade que você observa no caminho que percorre do lugar onde mora até a escola? É um caminho seguro? E aí, conseguiu mais detalhes? Então complete o seu desenho com pontos cardeais, a posição do sol e uma legenda. Como eu falei antes, certo? Além do seu desenho do percurso, você vai precisar colocar ali os pontos cardeais, que no caso você pode utilizar a roda dos ventos, e a legenda para explicar alguma figurinha, algum elemento ali utilizado no seu mapa. Lembrando, é uma atividade que vai ser registrada no diário de bordo. Então, após o retorno às aulas, nós vamos estar conferindo esse material e o desenho, ok? É uma atividade que vai necessitar que vocês desenhem aqui. Então, vamos lá. Na experiência de hoje, retomamos mentalmente o percurso da sua casa até a escola, observando a realidade à sua volta. Compreendemos qual é a importância dos pontos de referência na construção de um mapa. Identificamos os pontos cardeais, lugares e situações no mapa que construímos. Para saber mais, aí nós temos aqui alguns elementos extras, certo? Complementares, para que vocês possam aprender um pouquinho mais a desenvolver esse mapa, certo? Esse e muitos outros pela frente, tá bom? Então vamos lá, nós temos aqui a leitura Como achar os pontos cardeais. É importante que vocês leiam para poder conhecer um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Nós temos aqui o Para imprimir, mapas do IBGE para crianças. Então vocês podem utilizar isso aqui, ó, como uma espécie de modelo para vocês terem uma noção de como é que vocês podem construir mais ou menos o seu mapa, quais elementos ali vocês podem utilizar para estar marcando, por exemplo, uma loja, certo? Como é que seria ali para organizar uma rua, tudo mais, isso aqui. Dê uma olhadinha direitinho. Qualquer dúvida, botem nos comentários para a gente poder saber e poder orientar vocês. Vamos ter também aqui, ó, o Para Jogar, cartografia para crianças. Aqui vai estar disponível um jogo,
descoberta nova para que vocês possam aprender mais sobre cartografia. Além disso, nós vamos ter um vídeo da TV Escola, Mapa da Ilha. Ok? Então agora vamos seguir para o momento de bem-estar. Esse é um momento de relaxamento e descanso para a sua mente e aquecimento para o seu corpo, tá certo? Para não ficar durante toda a nossa aula parado, sem se movimentar, sem aquecer o corpo. Afinal, a gente só aprende se movendo e a gente move ao aprender. Então vamos lá. No bem-estar de hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho com dança pé com pé. Essa é uma atividade dia 3. O tempo de experiência são 10 minutinhos, ok? Quem foi que desenvolveu essa atividade foi a Nansa Campos. Vamos ver o que é que será necessário para essa brincadeira? Chame alguém de quem você gosta para dançar e escolha uma música bem divertida. Bem-estar, dança pé com pé. Chame alguém de quem gosta para dançar. Escolha uma música bem divertida. Fique de frente um para o outro e suba com os pés em cima dos pés da outra pessoa. Peça para ela ir dançando devagar e depois aumentar o ritmo. Deixe-se levar pelo embalo da música e pela brincadeira dos passos de quem está dançando com você. Então, você pode fazer a brincadeira com o papai, com a mamãe, certo? Com o irmão mais velho, a irmã mais velha. Esse é um momento em que você vai dançar juntamente com ele. Você vai colocar os seus pezinhos em cima dos pezinhos da pessoa que está com você. Lembrando, cuidado para não machucar, tá certo? Coloca os pezinhos devagar e, é claro, aproveita esse momento para poder brincar direito, tá bom? Ok. Dê uma pausazinha no vídeo. Quando a gente retornar, passar esses 10 minutinhos do momento de bem-estar, a gente retorna com a aula de matemática, tá bom? Muito bem, se você já retornou, significa que você já deu os 10 minutinhos para poder brincar, poder relaxar um pouquinho a mente, e agora vamos trabalhar com matemática. Na experiência de hoje, a experiência 2 de matemática, vamos trabalhar com o tema multiplicar números e possibilidades. Quem desenvolveu aqui foi a professora Carolina França. Vamos ver o que nós temos para a experiência de hoje. Vamos lá? Descrição da experiência. Na experiência, o aluno ou aluna identificará sentenças matemáticas da multiplicação e aprenderá que a solidariedade pode ajudar a multiplicar as possibilidades e permitir a construção de uma sociedade mais justa. A competência geral da BNCC é a questão do conhecimento. Vamos lá. Tabuada. O que é isso? Agora, o desafio é aprender mais sobre a multiplicação. A matemática é uma ciência especial, onde pode ajudar nesses assuntos, em outros desafios. Vamos lá? Você vai precisar dos seguintes materiais para essa atividade. Lembrando, esse foguetinho, esse selozinho aqui, é o selo de preparar materiais. Então, vamos ver quais são os materiais que a gente vai precisar? Você vai precisar de 2 dados, régua e lápis e uma folha branca. Se não tiver uma folha dessa de papel A4, você pode utilizar uma folha daquela do caderno que você tem branca. Outra coisinha aqui, ó. Você também precisará da companhia de um adulto, ok? Faça você mesmo, copie, recorte e cole. Caso você não tenha um dado, você pode copiar este aqui em uma folha e montá-lo para a atividade. Eu vou disponibilizar para quem tem impressora para poder imprimir esse dado também, tá certo? Mas que não tiver, utilizando uma régua e a própria folha, pode conseguir montar esse dado com tranquilidade. É só observar aqui os elementos necessários para poder fazer ele. Esse momento aqui vai ser um momento para que você possa desenhar. Faça você mesmo. Vamos precisar de um papel quadriculado. Quem tem aqueles papéis quadriculados que estão no caderno de matemática, certo? Pode utilizar uma dessas folhazinhas para isso. Caso tenha um caderno quadriculado por aí, não precisa copiar.
Basta destacar uma folha. Caso não tenha, pegue uma régua e copie o modelo ao lado, em seu diário de bordo. Então, se você já tem esse caderno que é quadriculado, que tem essas folhinhas aqui, ó, tem esses quadradinhos, você não vai precisar montar eles. É só você pegar essa folhinha e adicionar depois no seu diário de bordo. Se você não tem, aí você vai utilizar a régua e vai construir ele no diário de bordo, tá bom? Então aqui, ó, nós temos o selo diário de bordo, o selo para copiar, ou seja, você vai copiar essa imagenzinha se você não tiver caderno quadriculado, e nós temos aqui essa imagenzinha aqui, ó, esse selozinho, clique para imprimir. Quando você clicar nele, vai ter disponível para que você possa também imprimir. Instruções. Esse jogo é feito em pares. 2 jogadores compartilham uma matriz com 100 unidades. Ok? Matriz é essa aqui, ó, e vai ter, cada quadradinho vai corresponder a uma unidade. Nós temos ao todo 100. E vão estar em branco, conforme o exemplo ao lado. O primeiro jogador lança 2 dados. Os números que surgirem são os números que o jogador deverá usar para fazer uma multiplicação na matriz. Instruções. Por exemplo, você tirou 6 no primeiro lado e 4 no segundo. Nós temos aqui então 6 casinhas, número 6 aqui, e aqui nós temos 4 coluninhas, tá certo? A quarta coluna aqui e a sexta linha aqui. Vamos ver o que vai fazer? Então pintará 6 linhas e 4 colunas. No total vai dar 24 quadrados. A sentença numérica que deverá ser representada é 6 vezes 4, que vai dar igual a 24. Aqui a sentença numérica você vai registrar no seu diário, tá certo? Lembrando, essa aqui que eu coloquei, que está colocada aqui, é um modelo. Quando você fizer o seu joguinho lá, você vai registrar os números que apareceram lá. Primeiro, o das linhas, certo? Depois, os das colunas. Lembrando, cada coluna está na vertical e a linha é na horizontal. Instruções. As respostas devem ser registradas na matriz. Ao final de cada jogada, o jogador deve representar uma sugestão de como multiplicar oportunidades para reduzir as desigualdades sociais no Brasil. Todas as sugestões devem ser anotadas em seu diário de bordo. Exemplo. Ensinar a 2 colegas um conhecimento que você aprendeu e eles ainda não. Esse é um exemplo que você pode utilizar para ajudar um pouquinho diminuir um pouquinho a desigualdade na questão, por exemplo, do conhecimento. É uma desigualdade social também, certo? O acesso ao conhecimento, o acesso ao aprendizado é uma desigualdade social que a gente tem que trabalhar juntos para limitar ela, tá certo? Então, vamos lá. O segundo jogador, então, joga os dados, desenha sua grade numérica, registra a sentença e faz a sua sugestão para multiplicar oportunidades. Então, o primeiro jogador ele vai pensar nessa questão de como reduzir as desigualdades, e o segundo jogador, que está jogando com você, vai pensar em como criar oportunidades, como multiplicar oportunidades. O jogo termina quando ambos os jogadores rolarem os dados e não puderem colocar mais grades na matriz. Vamos lá? O objetivo é preencher a matriz para ficar o mais completa possível e criar um banco de sugestões de multiplicação de oportunidades. Aqui nós temos mais uma vez aqui a sentença numérica que está colocada nessa matriz, certo? 6 vezes 4, 6 linhas vezes 4 colunas, que vai dar igual a 24, e ela deve estar registrada no diário de bordo. Na experiência de hoje, o que é que aprendemos? Estudamos como é possível multiplicar números e oportunidades. Compreendemos como podemos realizar multiplicações fazendo uso do papel quadriculado. Propomos possibilidades para diminuir as desigualdades. E aqui, para saber mais, ó, o cérebro aqui, ó, curioso por mais informações, vamos ter aqui um joguinho, ó, para compreender a tabuada. Vamos ter também um vídeo Aprenda a Tabuada com o Procópio.
E temos o vídeo do IBGE, explica a primeira ODS, a questão da erradicação da pobreza, ok? Então esse é um videozinho que vai falar um pouquinho sobre como é importante a gente reduzir a questão da pobreza para justamente diminuir a questão da desigualdade social, tá bom? Que nem todas as pessoas têm os mesmos acessos, os mesmos recursos que nós. Então nós precisamos conhecer um pouquinho mais para podermos criar uma sociedade mais justa, tá bom? E agora um momento como queremos, com que moramos. Um aspecto importante de vivermos em comunidade é entendermos que como nos sentimos impacta o ambiente à nossa volta. Ao reconhecermos como estamos e como estão as pessoas com quem convivemos, podemos ajustar as nossas ações e entender o motivo do outro a reagir de determinada maneira. Que tal então medirmos nosso humor para convivermos em harmonia? Na última aula nós trabalhamos utilizando aquela sacolinha de emoções. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui agora? Humorômetro. Vamos ver aqui. Essa é uma atividade que é offline e vai necessitar que você desenhe. Então vamos ver aqui o que vai ser esse tal humorômetro. Vamos criar o nosso humorômetro. Para isso, separe 3 folhas e em cada uma delas desenhe uma expressão diferente com as que estão ao lado. Por exemplo, uma carinha feliz, uma assustada, uma triste. Assim que construir o humorômetro, coloque-o em algum lugar visível para todos. Depois, separe um prendedor de roupa para cada pessoa que mora com você. Ao final de cada dia ou de cada atividade que realizar, coloque o prendedor na seção que representa como está se sentindo. Oriente as pessoas a fazerem o mesmo. No final do dia, chame alguém que mora com você e conte como foi o seu dia, quais foram as suas experiências e mostre como está se sentindo. Bom, por hoje é só. Nos vemos na próxima videoaula. Tenham uma boa experiência e não se esqueçam de tirar dúvidas com relação às atividades e experiências que fizemos hoje. Um abraço, tchau!